Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, um tempo chuvoso, né? Desde ontem estamos aí com bastante chuva aqui na nossa região e eu costumo dizer que chuva é bênção, é Deus regando a terra e a gente tem que sempre agradecer a Deus pela chuva. Tivemos um longo tempo de estiagem e talvez tenhamos aí pela frente mais um longo tempo de estiagem. Então, chuva é bênção e a gente tem que agradecer a Deus por ela, e eu oro a Deus para que também chova a bênção nas nossas vidas, que esse tempo em que vamos passar aqui seja um tempo de chuva de bênçãos nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida também. Vamos orar então, pedindo que o cuidado de Deus seja conosco. Pai Santo, eu louvo o Teu nome, pelo Teu amor, pela Tua graça e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, ó Pai. Queremos clamar para que este tempo que vamos passar aqui na Tua presença seja um tempo de grande qualidade, ó Pai. Um tempo em que vamos poder ouvir claramente a Tua voz falando ao nosso coração. Um tempo, Pai, em que vamos poder glorificar o Teu santo nome. Um tempo, ó Pai, em que vamos poder colocar aquilo que tem afligido a nossa alma na Tua presença, diante do Teu altar, ó Pai, para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração e responder àquilo que temos colocado diante de Ti. Pai, essa é a nossa oração. Sê conosco nessa hora preciosa, em nome de Jesus. Amém. Quero cantar com você essa canção que tem como título Deus de Promessa. Os olhos do Senhor estão voltados para nós, estão nos vendo e enxergando as nossas lutas, as nossas dores. Seus ouvidos estão sensíveis ao nosso clamor e Ele tem olhado para nós com olhos de amor e misericórdia para nos abençoar. Suas promessas serão cumpridas em nossas vidas no tempo certo. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus
Cremos nisso, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas no tempo de Deus. Amém. Eu quero refletir com você hoje no texto da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 8, dos versos 40 até os 56. Lucas 8, verso 40 em diante. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar, irmãos, eu me perdi aqui. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Irmãos, Jesus, como sempre, estava pregando a palavra de Deus. Muita gente o seguia para ouvir os seus ensinamentos. Jesus havia alcançado uma fama muito grande em determinadas regiões e ali onde ele estava naquele momento era um lugar onde ele já havia alcançado uma grande fama. E de repente, no meio de uma grande multidão, apareceu Jairo, um homem que dificilmente procuraria Jesus se não fosse por causa da doença da sua filha, porque afinal ele era chefe da sinagoga dos judeus, pessoas que logicamente odiavam Jesus. E Jairo suplicou que Jesus fosse até a sua casa a fim de curar a menina. E Jesus prontamente atendeu ao pedido de Jairo. Só que no mesmo momento em que eles começavam a se dirigir para a casa de Jairo, para a tristeza daquele homem desesperado, uma mulher resolveu dar um jeito de ser curada também. Depois de arquitetar toda a sua estratégia, aquela mulher que estava doente já fazia 12 anos, lutou contra toda aquela multidão que não queria ficar longe de Jesus, né? E se lançou no meio daquele emaranhado de gente até que conseguiu chegar perto de Jesus. Ela tocou em Jesus
e imediatamente foi curada. Só que Jesus, sabendo que precisava deixar registrada para o mundo e para nós, hoje, a manifestação de perseverança daquela mulher, resolveu revelar a identidade dela, e é por isso que ele perguntou: quem me tocou? Eu penso que muito tempo se passou nesse episódio de cura daquela mulher. Foi então que apareceu um dos empregados de Jairo, dizendo que ninguém queria ouvir: a menina morreu, não aborreça mais o mestre. Em outras palavras, seu Jairo, é tarde demais, não adianta fazer mais nada, não há mais o que fazer. Pense comigo, meu irmão e minha irmã, que balde de água fria na fé daquele homem. Que balde de água fria na fé de um homem que tinha acabado de ver uma grandiosa manifestação do poder de Deus. Uma mulher antes desconhecida tinha acabado de ser curada instantaneamente de uma doença que ninguém havia nem ao menos conseguido amenizar. E aí Jairo deve ter pensado: perto disso que eu estou vendo, o problema da minha filha é fichinha para Jesus. E era mesmo. Era pouco para Jesus curar aquela criança, mas infelizmente chegou alguém para estragar a festa. A menina já morreu, não aborreça mais o mestre, vamos deixar ele aqui, tem muita gente para ele curar, vamos embora sepultar a menina. Felizmente, Jesus motivou a fé de Jairo. Felizmente, ele foi até a casa de Jairo e ressuscitou aquela menina. E aí podemos dizer: glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado por um milagre tão grandioso. Hoje, meu irmão e minha irmã, o meu assunto com você é perseverança. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para dois personagens dessa história: a mulher que foi curada de hemorragia e o empregado de Jairo. A mulher que foi curada é o exemplo de perseverança, é o exemplo de insistência, é o exemplo de força de vontade. O empregado de Jairo, o portador das más notícias, é o exemplo dos desanimados, é o exemplo dos que deixam para lá, é o exemplo dos que desistem facilmente. Eu fico pensando, meu irmão e minha irmã, na peregrinação que aquela mulher fez desde que foi acometida da sua doença. Eu tento pintar um quadro na minha mente, e eu fico pensando que talvez aquela mulher levantava todas as manhãs e saía à procura de um médico que pudesse curar a sua doença. Eu fico pensando que ela batia de porta em porta procurando informações de um novo médico, porque o anterior não conseguiu resolver nada. Aquela mulher possuía fé, porque fé é a força motivadora daqueles que são perseverantes. Ela cria que em algum momento iria encontrar a solução para o seu problema e por isso não desistia. Dia após dia, aquela mulher se punha na estrada em busca de alguém que pudesse ajudar. Provavelmente ela tomava todos os remédios, fazia todas as dietas, seguia cuidadosamente todas as prescrições médicas, mas nunca o seu problema era resolvido. Deve ter ido até a outros países, talvez, quem sabe, o Egito, que possuía uma ciência médica já bastante avançada para a sua época,
e mesmo assim continuava doente. Só que um dia ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, que estava fazendo milagres em muitos lugares. Só que era um homem que não tinha a parada certa, e por isso ela teria que procurar esse Jesus em todos os lados. E aí, irmãos e irmãs, nesse quadro que eu fico pintando na minha mente a respeito dessa história da mulher, eu chego à conclusão que essa mulher procurou Jesus até que o encontrou. Só que quando ela o encontrou, ele estava no meio de uma grande multidão. E como ela era perseverante, ela nem parou para pensar no perigo que iria correr ao tentar romper aquela barreira humana, aquela massa de gente. A sua fé era muito forte, a sua fé estava no pico mais elevado. Alguma coisa falava ao seu coração que naquele momento ia dar certo, que aquela era a hora. Então ela foi, ela passou por todos, ela se embrenhou no meio daquele povo, ela se esforçou ao máximo, talvez na última gota de força, no último suspiro de esperança, ela se esforçou, chegou até Jesus, tocou na sua roupa e foi curada imediatamente. Que coisa maravilhosa! E é assim aquele que persevera. Para aquele que persevera, barreiras não são barreiras, barreiras são degraus que o fazem alcançar os seus propósitos. Para aquele que persevera, dias difíceis representam apenas uma diminuição de velocidade, porque parar jamais. A mulher que Jesus curou não se deixava parar, ela não se deixava levar pelo que via. Ela sabia que estava doente, só que ela não se conformava, ela não se resignava, ela não se rendia, ela não entregava os pontos. Uma fé que talvez ela mesma não imaginava possuir, tomava conta do seu interior, e isso a fazia querer algo que nem mesmo ela podia ver. Sabe, meu irmão, aquele que persevera porque tem fé, fixa seu olhar no objeto da sua fé e não na situação que está enfrentando. É como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 5, verso 7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer alcançar os seus propósitos, você tem que se concentrar no alvo e não na circunstância. Você tem que se concentrar naquilo que você deseja que Deus faça, na bênção que você está buscando do Senhor, na vitória que você está buscando do Senhor, e não nas circunstâncias que estão bloqueando a sua bênção, não nas circunstâncias que estão tentando desviar você do seu caminho. Sabe, meu irmão, não é negar que você tem um problema, mas é crer e pronunciar a sua vitória. Isso é fé. É claro que virão dias em que você não verá o mínimo de possibilidade de alcançar o que você deseja, mas é preciso olhar para o alvo. O exemplo daquela mulher curada por Jesus nos deixa a lição de que vale a pena crer, vale a pena perseverar, porque Deus honra aqueles que perseveram. Aquela mulher passou por muitas lutas, enfrentou muitas dificuldades, mas ela permaneceu com os seus olhos fixos no alvo, no objetivo que ela tinha, na cura que ela queria obter. Ela não olhou para as circunstâncias. No momento em que ela
ela encontrou Jesus, ela não olhou para aquela multidão, ela olhou para a possibilidade de cura e enfrentou a multidão. Se você, meu irmão, minha irmã, neste momento tem um alvo, tem uma bênção diante de você, mas você só enxerga uma multidão de problemas, permaneça de pé, permaneça crendo, permaneça com os olhos fixos no alvo, porque é a sua perseverança aliada à sua fé que vai fazer você chegar lá. Segundo, falamos da mulher que foi curada por Jesus, agora precisamos falar do empregado, né? O portador das más notícias. Que triste exemplo de fraqueza, não é? Eu penso que esse empregado é o representante daqueles que desistem facilmente. Eu fico imaginando que aquele empregado também era um judeu. Isso é uma suposição minha, tá? Então eu fico pensando que aquele empregado era um judeu como Jairo ou como Jesus. E por ser judeu sabia que Deus tinha poder tanto para curar quanto para ressuscitar. Ele deveria conhecer todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito no passado, na vida do povo de Deus, na história do povo de Deus. Ele deveria conhecer a história do profeta Elias, que ressuscitou o filho da viúva. Ele deveria conhecer a história do profeta Eliseu, que ressuscitou o filho da sunamita e curou Naamã. Provavelmente a própria fama de Jesus não era uma novidade para ele, e mesmo assim ele não creu. Veja, meu irmão, se o que move uma pessoa a perseverar é a fé, então é a falta de fé que faz uma pessoa desistir tão facilmente das coisas. Aquele empregado podia ter permanecido ao lado da menina, incentivando os outros a perseverarem com fé na chegada de Jesus. Só que não, ele não esperou, ele não perseverou, ele não motivou os outros, ele não cria, ele não acreditava. Ele saiu ao encontro de Jairo para dizer que não havia mais solução, para dizer que era o fim. Ele não sabia que era só Jesus que decretava o fim de uma determinada situação, não ele. Não esqueça, meu irmão, disso que eu vou dizer para você hoje. O fim só é fim se Jesus disser que é. Uma coisa só chega ao fim quando Jesus disser que ali é o ponto final. Jesus não disse que aquele era o fim daquela menina. Por isso ele foi até a casa de Jairo e a ressuscitou. Veja, meu irmão, falta de perseverança é sinal de falta de fé. Falta de fé que Deus pode mudar a situação. Falta de fé que Deus pode mudar o rumo das coisas. Falta de fé que Deus pode transformar vidas. Falta de fé que Deus pode desentortar o que está torto e restaurar o que foi arrebentado, despedaçado, desconstruído. Eu penso que falta de perseverança também é falta de visão, é não conseguir enxergar acima das circunstâncias. Quem não persevera só vê o que está à sua volta, é um míope espiritual, não consegue enxergar as possibilidades de Deus. Falta de perseverança talvez também seja sinal de baixa autoestima. Muitos não conseguem insistir no que desejam, no que precisam, no que sonham, porque não têm amor próprio, porque se acham pequenos, pessoas sem valor, insignificantes. Então deixam para lá. Outro motivo que impede algumas pessoas de perseverar é o conformismo. É aquela história que a gente ouve de algumas pessoas: está ruim, mas está bom.
se Deus quis assim, a gente tem que aceitar. E também tem a questão da preguiça, né? Salomão escreveu assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam em trabalhar. Pare para pensar, meu irmão e minha irmã, qual é o seu motivo de desistir tão facilmente das coisas? Qual é o seu motivo para não perseverar? É falta de fé? É falta de visão? A sua autoestima está negativa? Você é uma pessoa conformada ou você está com preguiça de perseverar? Saiba que não importa o seu motivo, porque não existem motivos justos para não perseverar, a não ser que Deus tenha dito para você que é o fim. Quando Deus chegar para você no seu coração, de alguma maneira, das várias maneiras que Deus usa para falar conosco, e disser: meu filho, minha filha, é o fim, acabou, pare de orar por isso. Aí, meu irmão, pare. Mas enquanto Deus não falar com você, Deus não disser ao seu coração: acabou, o chamado de Deus para nós é perseverar, é continuar crendo, é continuar buscando, é continuar orando. Eu quero, nessa noite, meu irmão e minha irmã, convidar você a se juntar ao grupo dos perseverantes. Veja, não é o grupo dos que não possuem problemas, é o grupo dos que lutam até a vitória final. Também não é o grupo dos fortes, é o grupo daqueles que creem em um Deus forte, em um Deus todo-poderoso. Também não é o grupo dos corajosos, é o grupo daqueles que, mesmo temendo o perigo, sabem que podem prosseguir na força e na proteção do Senhor. O que Deus quer de nós é a perseverança, é que nós caminhemos na força e na direção do Senhor, porque lá na frente Deus tem bênção para nós. Nós cantamos hoje que o nosso Deus é Deus de aliança e é Deus de promessas. Se Deus tem promessas para nós, irmãos, essas promessas vão se cumprir. Então, qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa parte do trabalho? Perseverar, continuar caminhando, continuar buscando, continuar orando. É isso que Deus quer de nós. Então, que saiamos do grupo daqueles que desistem fácil, para entrar no grupo daqueles que perseveram, daqueles que continuam em frente, pela fé, na força do Senhor. Vamos orar por isso? Vamos orar também pelos pedidos de oração. Pai, eu quero clamar a Ti, para que o Senhor faça de nós homens e mulheres perseverantes. Senhor, nós entendemos que não temos motivos, nem justificativas para desistirmos daquilo que o Senhor ainda não decretou o fim. Não temos motivos para desistir de bênçãos, de projetos, de promessas que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, tira do nosso coração todo espírito de derrota, tira do nosso coração todo espírito de conformismo, todo espírito de autocomiseração, vitimismo. Tira tudo isso de nós, Senhor, e dá-nos um espírito perseverante, dá-nos um renovo de fé, para que possamos continuar crendo e continuar caminhando para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos, Senhor, tomar como exemplo a história dessa mulher que foi curada por Cristo, uma mulher que não poupou esforços até ver a sua doença curada. Que tenhamos essa
a história dessa mulher como exemplo para nós. Que o Teu Espírito Santo faça pulsar em nosso coração e em nossa memória a história dessa mulher, para que possamos perseverar dia após dia na certeza de que o Senhor tem promessas a serem cumpridas em nossas vidas, que o Senhor tem plantado sonhos em nossos corações e que temos alvos a alcançar na força do Teu poder. Pai, cuida de nós, fortalece-nos a cada dia, Senhor. Eu coloco diante de Ti também os pedidos, as necessidades do Teu povo, cada pacto de oração que o Teu povo tem consagrado diante de Ti, cada compromisso de fé, eu coloco, Senhor, na Tua presença, para que o Senhor também venha abençoar de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Eu oro, Senhor, pelos enfermos, eu oro, Senhor, pelas famílias, eu oro, Senhor, por aqueles que estão passando dificuldades financeiras. Ó Deus, venha alcançar a vida do Teu povo, com a Tua graça, com o Teu poder. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão com as suas emoções abaladas, depressão, Senhor, alcance essas vidas com um renovo emocional, traz de volta a alegria, Senhor, no coração dessas vidas, em nome de Jesus. Cuida de todo o Teu povo, Pai, cuida daqueles que têm sofrido com a pandemia, aqueles que estão enfermos por causa da pandemia e aqueles que estão com a sua mente enferma por causa da pandemia, Senhor. Guarda essas vidas e fortalece, Senhor, na força do Teu poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde a tua vida, a tua família, o teu trabalho e a tua semana. Nós voltamos a nos ver no domingo. Um abraço forte, fique com Deus, tchau, tchau.